Observe essa questão que caiu no vestibular da Universidade Federal de Viçosa. O Marquês de Pombal, ministro do rei Dom José I, 1750-1777, foi o responsável por uma série de reformas na economia, educação e administração do Estado e do Império Português, inspiradas na filosofia iluminista e na política econômica do mercantilismo, cabendo a ela a expulsão dos padres jesuítas da Companhia de Jesus dos domínios de Portugal. Aí o enunciado traz a seguinte questão. O Marquês de Pombal foi um dos representantes do chamado opção A, despotismo esclarecido, opção B, socialismo utópico, opção C, socialismo científico, opção D, liberalismo, ou opção E, parlamentarismo monárquico. Galera, qual que é a resposta correta dessa questão desse vestibular? Para você que está assistindo as videoaulas desse curso, a resposta é muito simples, não é mesmo? É a opção A, despotismo esclarecido. Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido pelo seu título de Marquês de Pombal, foi um dos principais ministros do rei de Portugal, Dom José I, entre 1750 e 1777, ou seja, da metade do século XVIII para frente, num período em que as ideias do iluminismo estavam ganhando diferentes interpretações, algumas delas sendo inclusive apropriadas por representantes das monarquias absolutistas que as absorviam numa tentativa de fortalecer os seus regimes monárquicos. Monarcas e reis da época que absorviam ideias do iluminismo, como os reis da Prússia, da Áustria, por exemplo, o de Portugal, da Espanha, que absorviam ideias do iluminismo para fortalecer suas monarquias, eram chamados na época de déspotas esclarecidos, e os seus governos eram chamados de despotismos esclarecidos, sendo o nosso rei de Portugal, Dom José I, e o ministro Marquês de Pombal conhecidos como déspotas esclarecidos. Por outro lado, essas mesmas ideias oriundas desse movimento intelectual que é o iluminismo vão gerar ações de repúdio à dominação real aqui na colônia, gerando, por exemplo, ações como a Inconfidência Mineira de 1789 ou mesmo a Conjuração Baiana de 1798, que estudaremos com mais detalhes daqui a pouquinho. De qualquer forma, as ideias iluministas disseminavam-se pelo mundo e chegavam até mesmo na sociedade colonial. E veremos, por exemplo, que muitos dos integrantes da Inconfidência Mineira que desejavam a separação e a independência de Minas Gerais com relação a Portugal eram influenciados por autores iluministas e por ideias iluministas. Veremos que os princípios da soberania ligada ao povo, que os ideais da liberdade, da defesa à propriedade, que vão inspirar a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, vão chegar à sociedade colonial, criando as primeiras contestações ao poder real, o que fazia com que essas revoltas separatistas fossem, por exemplo, diferentes das revoltas nativistas que não contestavam o poder real. Muitos desses movimentos vão acontecer entre os reinados de Dom José I em Portugal, de 1750 a 1777, durante o reinado da sua filha, Dona Maria I, e durante o reinado do filho da Dona Maria I, que é o Dom João VI, inclusive o rei responsável por transferir a sede do governo português de Lisboa, em Portugal, para o Rio de Janeiro, aqui no Brasil, né? Fazendo com que daqui a 60 anos o Brasil fosse elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Mas por um momento agora, galera, vamos nos centrar no governo do rei Dom José I e do seu polêmico ministro Marquês de Pombal. Do lado aqui temos um retrato do Dom José I pintado por Miguel Antônio do Amaral. Este rei, Dom José I, vai nomear o Marquês de Pombal como ministro de Estado dos Negócios da Marinha e dos Domínios Ultramarinos em Portugal. Era um cargo mais ou menos equivalente ao de um primeiro-ministro. E esse Marquês de Pombal vai ser o responsável pelas reformas educacionais, por exemplo, que vão resultar, por exemplo, na expulsão dos jesuítas de Portugal, porque o Marquês de Pombal empreendeu uma tentativa de secularizar a educação em Portugal e na colônia, com o objetivo de adequar a educação à nova sociedade que se desenvolvia na Europa e em Portugal do século XVIII, influenciada pelas tentativas dos vários governos, por exemplo, de promover a industrialização interna em seus domínios.
Pombal, por exemplo, acreditava que a forma como os jesuítas, membros da Companhia de Jesus, conduziam a educação em Portugal e na colônia era incompatível com as novas demandas do mundo naquela época. Ele acreditava que a forma como os jesuítas conduziam a educação era incompatível com o seu objetivo de racionalizar a administração pública, racionalizar a economia através da secularização da educação, por exemplo. Através, por exemplo, de uma espécie de privilégio que as matérias técnicas ganhavam na educação em Portugal. Ou seja, ele adotou medidas de caráter iluminista para favorecer a política econômica do mercantilismo e para fortalecer a estrutura do absolutismo. Pombal vai começar a incentivar o surgimento de instituições educacionais em Portugal, administradas agora pelo Estado e não mais pelos padres da Companhia de Jesus. Pombal também temia que os integrantes da Companhia de Jesus, mesmo os que eram portugueses, defendessem mais interesses de Roma, do Papa, do que do próprio rei de Portugal. Baseado, por exemplo, no princípio do padroado, que subordinava as ações da igreja dentro de cada estado às decisões do próprio estado, e baseado, por exemplo, na doutrina do regalismo, que dava aos reis o poder de interferir em assuntos da igreja dentro do seu estado, essa mesma política do regalismo é chamada de galicanismo na França, e foi adotada principalmente durante o governo do Luís XIV. Era a ideia de que os reis, por exemplo, não reconheciam nenhuma entidade superior a eles na terra e que mesmo o Papa não podia interferir nas suas decisões, baseados no padroado real, ou seja, na ideia de subordinação da igreja ao Estado, e do galicanismo na França, e do regalismo, na França chamado de galicanismo. Pombal, por exemplo, vai atuar na expulsão dos jesuítas de Portugal. Em 3 de setembro de 1759, então, Pombal vai formalizar a expulsão dos jesuítas de Portugal e dos seus domínios além-mar como o Brasil. Mas várias explicações vão surgir na época para justificar uma ação tão radical como essa. A primeira delas foi aquela que eu já falei relacionada à educação. Pombal achava incompatível seu projeto de educação iluminista e o controle que os jesuítas tinham das práticas pedagógicas. Tudo isso se encaixava num projeto mais amplo de laicização do Estado, de secularização do Estado. Os jesuítas estavam aqui na colônia, por exemplo, os integrantes da Companhia de Jesus, também eram donos de vastas quantidades de terra, sendo algumas das fazendas dos jesuítas, trabalhadas por mais de 1.000 escravos africanos, por exemplo, algumas das maiores propriedades que existiam no Brasil colonial. Os jesuítas, às vezes, conseguiram obter o controle de algumas das fronteiras mais sensíveis do território português aqui na América. Por exemplo, as fronteiras do norte, onde estava a Amazônia, e a fronteira com o Paraguai e com o Uruguai, por exemplo. Fronteiras e áreas de tensão muito sensíveis, aonde o governo português sentia que ainda não tinha um total controle aqui no Brasil. Tanto é que em 1755, um pouquinho antes da expulsão total dos jesuítas de Portugal e da sua colônia aqui no Brasil, o Marquês de Pombal havia pedido ao seu irmão, Mendonça Furtado, que na época era governador da região do Grão-Pará e Maranhão, no norte do Brasil, que era naquele estado separado, a região do Grão-Pará e Maranhão, para expulsar os jesuítas dessa região administrativa e cortar completamente as comunicações dos jesuítas que viviam nas possessões portuguesas, dos jesuítas que estavam nas possessões espanholas, desconfiando da forma como esses jesuítas, por exemplo, atrapalhavam o total controle de Portugal dessas regiões fronteiriças em que haviam tensões, por exemplo. Outra coisa é que principalmente os indígenas que viviam ao norte das possessões portuguesas aqui no Brasil, aqui na América do Sul, como por exemplo os jesuítas que habitavam a região do Grão-Pará e Maranhão, gozavam, por exemplo, de várias isenções fiscais. Eles não pagavam vários impostos ao Estado que outros colonos tinham que pagar. E numa época em que Portugal passava por uma crise econômica, oriunda do declínio da produção açucareira, numa época em que a produção de ouro em Minas Gerais não estava tão grande assim, essa isenção fiscal pesava aos cofres públicos, por exemplo. E outra coisa, os jesuítas eram donos de vastas quantidades de terra aqui no Brasil. Então, com a expulsão dos jesuítas, os bens da Companhia de Jesus, por exemplo, como as várias terras que eles comandavam, poderiam ser, por exemplo, expropriadas e tomadas pelo Estado.
pelo Estado português. Então não era só uma motivação ideológica do iluminismo, era também uma motivação econômica. Havia tempo que muitos integrantes da alta administração pública portuguesa estavam de olho não só nas terras dos jesuítas, mas nas supostas riquezas que a Companhia de Jesus tinha acumulada. Esta era mais uma razão para a expulsão dos jesuítas de Portugal e do Brasil. Além disso, o controle dos jesuítas sobre as populações indígenas também estava preocupando Portugal. O Marquês de Pombal tinha um projeto de eliminar de vez completamente a escravidão dos indígenas da colônia. Até então havia um embate, entre os colonos que defendiam a escravidão, alguns membros da Companhia de Jesus que defendiam que os indígenas não podiam ser escravizados, mas que ao mesmo tempo controlavam o trabalho dele nas aldeias, e nas reduções jesuíticas. Pombal tinha um projeto secularizador de eliminar completamente a escravidão dos indígenas na colônia e eliminar, junto com isso, o domínio que os jesuítas tinham de alguns grupos indígenas, de algumas tribos indígenas, de alguns aldeamentos e missionações, por exemplo, porque um dos objetivos de Pombal era assimilar completamente todas as sociedades indígenas aqui na América Portuguesa aos colonizadores. Era assimilar os indígenas que viviam separados dos colonos à sociedade colonial, fazendo com que eles adotassem completamente a língua portuguesa, adotando seus costumes, sua língua, por exemplo, a forma de ser do português. Isso fazia com que, por exemplo, os indígenas que viviam nas fronteiras norte e do extremo sul do Brasil, por exemplo, se transformassem em ocupantes daquela região, já totalmente assimilados à sociedade portuguesa, que seriam, por exemplo, um impedimento para que, por exemplo, espanhóis conquistassem regiões do território português que fossem de Portugal, por exemplo, assimilando completamente essas sociedades indígenas, fazendo com que elas aderissem completamente ao modo de ser dos portugueses, ou seja, o modo de vida ocidental e europeizado dos portugueses, transformando-se em súditos leais do rei de Portugal. Esses indígenas completamente assimilados seriam uma barreira nessas fronteiras norte e sul para a chegada de outros colonos que não fossem os portugueses, completando assim a completa dominação portuguesa na América do Sul. O auge do prestígio e da popularidade do Marquês de Pombal em Portugal e com membros da alta burguesia e da nobreza portuguesa veio no ano de 1755, após o terrível terremoto que destruiu a capital de Portugal, que era Lisboa. Pombal vai comandar os esforços para a reconstrução da cidade de Lisboa em Portugal, fomentando, por exemplo, o projeto de reconstrução das ruas que foram alargadas e geometricamente replanejadas, fazendo com que Lisboa transformasse-se em uma capital moderna em plena Europa do século XVIII. Durante o período de reconstrução de Portugal, Pombal também ordenou a construção de edifícios mais bem planejados, modernos, e também comandou a construção de belos jardins e praças, por exemplo, em Portugal, que deram uma nova cara ao reino português. Vocês se lembram do Conde de Assumar, que era o governador das Minas Gerais, por exemplo? Naquela época do terrível terremoto que destruiu Lisboa, o Dom José I fez a famosa pergunta: o que fazer? Enquanto, por exemplo, o Marquês de Pombal comandava a reconstrução da cidade de Lisboa, o Conde de Assumar, que havia sido governador das Minas Gerais, que havia repelido, por exemplo, a revolta Filipe dos Santos, fez a famosa resposta: sepultar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. Pombal comandou uma espécie de fortalecimento do controle do Estado sobre a economia, fortalecendo, por exemplo, as práticas mercantilistas e o monopólio de certos comerciantes e companhias monopolistas, fazendo com que essas companhias enriquecessem mais, aumentando assim os impostos que pagavam ao Estado. Ele assim aumentou os monopólios, instituiu novas taxas, aumentou as regulações e as concessões, por exemplo, às empresas e comerciantes que agiam em Portugal e na colônia de Portugal, que era o Brasil, por exemplo, fortalecendo o domínio do Estado sobre a economia. Pombal foi um ferrenho opositor ao famoso Tratado de Panos e Vinhos, ou Tratado de Methuen, assinado em 27 de dezembro de 1703 entre Inglaterra e Portugal. Esse tratado ele foi fechado pelo ministro da época, o Marquês de Alegrete, e o representante dos negócios da Inglaterra, o famoso John Methuen. Inclusive o sobrenome do John Methuen vai ser um dos nomes do tratado da época, Tratado de Methuen ou Tratado de Panos e Vinhos.
Esse acordo comercial travado entre Inglaterra e Portugal estabelecia que Inglaterra se comprometia a comprar para sempre todos os vinhos produzidos por Portugal e Portugal se comprometia a comprar os panos e tecidos produzidos pela Inglaterra. O Marquês de Pombal dizia que esse acordo comercial era muito mais favorável para a Inglaterra. A Inglaterra, após a sua Revolução Industrial, tratou logo de assegurar vários tratados comerciais que fossem favoráveis à sua produção têxtil, agora mecanizada. Pombal vai atribuir a este tratado todos os déficits comerciais que Portugal tinha com relação à Inglaterra, porque, segundo ele, Portugal estava se comprometendo a comprar tecidos caros da Inglaterra, ou seja, estava comprometendo-se a comprar produtos manufaturados têxteis caros, vindos da Inglaterra, e vender, por exemplo, um produto barato, que era o vinho. Ou seja, ele estava vendendo um produto barato, que era o seu vinho, recebendo pouco dinheiro e comprometendo-se a gastar muito comprando um produto mais caro, que era um produto industrial, por exemplo, que era a produção têxtil inglesa. Depois disso, os portugueses vão começar a permitir a entrada de tecidos holandeses e franceses em seu território nacional. Fato, por exemplo, que vai irritar os ingleses. De qualquer forma, a entrada de tecidos holandeses, franceses e ingleses vai fazer com que a manufatura portuguesa, ou seja, as indústrias de produção de tecidos portugueses, fosse extremamente prejudicada. Isso levaria, segundo Pombal, a uma desindustrialização de Portugal. E Pombal vai começar a incentivar, através do Estado, a produção de manufaturas em Portugal e até mesmo no Brasil colonial, para contrabalancear a importação de tecidos ingleses que prejudicavam a economia portuguesa. Já aqui com relação ao Brasil colonial, Pombal vai ser um forte incentivador de todas as atividades de combater o contrabando, ou seja, atividades comerciais entre Brasil e outros países, ou mesmo entre Brasil e outros comerciantes portugueses que não tivessem a permissão do governo português. Ele vai também fortalecer as instituições responsáveis por fiscalizar a cobrança de impostos, o que vai gerar, por exemplo, insatisfações em Minas Gerais, que vai levar, por exemplo, à Inconfidência Mineira. Como eu já falei antes para vocês, em 1755, então, ele incentiva a criação da Companhia de Comércio do Grão, Pará e Maranhão. E em 1759, ele permite a criação da Companhia de Pernambuco e Paraíba, ambas com sede em Lisboa. Essas companhias, por serem monopolistas e terem a permissão de Portugal para atuar aqui no Brasil, acabaram restringindo a ação dos comerciantes volantes, aqueles pequenos comerciantes que agiam sem a permissão de Portugal, sem pagar os devidos impostos a Portugal, fortalecendo mais ainda comerciantes portugueses. Ganhando, por exemplo, as concessões para atuar com portos e armazéns aqui no Brasil, essas companhias, por terem um monopólio do comércio com algumas regiões do Brasil, registraram enormes lucros, mesmo pagando todos os impostos ao Estado português. Assim, não só os seus dirigentes, mas seus investidores portugueses e brasileiros registraram enormes lucros, transformando-se em uma poderosa burguesia ligada aos interesses do Estado. Buscando incentivar, buscando aumentar a produção colonial, inclusive buscando aumentar a produção de algodão importado para Portugal e para outras regiões da Europa, Pombal vai incentivar a abertura de novas zonas de cultivo, ou seja, desmatando florestas virgens ou então ocupando florestas e regiões anteriormente ocupadas por tribos e sociedades indígenas. Era um processo de expansão da fronteira agrícola no Brasil, destruindo áreas de vegetação virgem, principalmente regiões do bioma da Mata Atlântica, que estava sendo progressivamente destruído com a colonização portuguesa, para a abertura de novas áreas para cultivo de algodão, arroz, café e também do anil, utilizado, por exemplo, para colorir tecidos na Inglaterra. Além disso, Pombal também incentivou que algumas dessas companhias monopolistas, por exemplo, começassem a empreender uma manufatura de tecido aqui mesmo no Brasil, para que parte do algodão produzido no Brasil fosse manufaturado e transformado em tecido na própria colônia. E esses tecidos, por exemplo, seriam vendidos em Portugal e em outras regiões da Europa, numa tentativa de Pombal de contrabalancear a quantidade de tecidos ingleses que entravam na Inglaterra, que entravam em Portugal, e destruiu a indústria têxtil portuguesa. Muitos setores da sociedade portuguesa vão ser radicalmente contra a produção de tecidos na colônia, porque para eles era um absurdo que o Brasil produzisse tecidos aqui mesmo, em vez de comprá-los de Portugal.
Tanto é que depois que Pombal vai sair do poder, a filha do rei Dom José I, Maria, por exemplo, a filha do rei Dom José I, ela vai proibir completamente que o Brasil produzisse tecidos aqui mesmo, que vai ser o famoso Alvará de Dona Maria, que eu explicarei daqui a pouquinho para vocês. Em 1759, Pombal decide extinguir as capitanias hereditárias. Ele fala, olha, as capitanias hereditárias vão sair da mão desses proprietários individuais e agora elas vão ser totalmente controladas por Portugal. Agora eram as novas capitanias reais dominadas por Portugal e não mais pelos capitães donatários. Como eu já falei para vocês, inclusive, nas videoaulas anteriores, né? Essa expansão da fronteira agrícola aqui no Brasil, por exemplo, vai aumentar a quantidade de homens livres pobres aqui no Brasil, fazendo com que aumente a concentração de terras nas mãos de poucos proprietários rurais aqui no Brasil, né? Um fenômeno que vai marcar a história do Brasil para sempre, ou seja, ao longo do desenvolvimento da colonização no Brasil, a concentração fundiária vai aumentar, o que vai gerar, por exemplo, a atual concentração fundiária que existe no Brasil hoje, ou seja, o grosso das propriedades rurais distribuídas pelo Brasil estão nas mãos de poucas pessoas, muitas delas descendentes desses primeiros colonizadores. Vocês lembram quando eu falei que em 1763 a capital do Brasil, que estava em Salvador, por exemplo, foi transferida para o Rio de Janeiro, para que a capital ficasse mais próxima do polo econômico da colônia que se deslocava para o sudoeste do Brasil? Isso ocorre justamente no período pombalino, galera, 1763. Mas como que Pombal conseguiu tanto poder para fazer tanta coisa? Tudo isso, galera, vai aumentar com um fator importantíssimo na história de Portugal, que foi a tentativa de assassinato ao rei Dom José I em 1758. O rei Dom José I estava regressando ao seu palácio após uma visita vespertina à sua amante. Durante a volta para casa, um atirador tentou alvejar Dom José I em sua carruagem. O tiro atingiu o imperador, o que fez com que ele ficasse hospitalizado por tempo suficiente para ficar afastado do governo por muito tempo. Pombal aproveitou-se da tentativa de assassinato do Dom José I para iniciar uma perseguição a todos os opositores do seu governo e todos os opositores do Dom José I. E com essa justificativa ele conseguiu ampliar os seus poderes, né? O que vai possibilitar a ele, por exemplo, ter força suficiente para uma medida tão polêmica como a expulsão dos jesuítas de Portugal. Descobriu-se tempos depois que a família de nobres Távora estava envolvida na tentativa de assassinato a Dom José I. Eles eram opositores ao rei de Portugal, né? Com essa prerrogativa, Pombal vai perseguir todos os integrantes da família Távora e de outras famílias relacionadas aos Távora e que coincidentemente fossem opositores ao rei Dom José I. E com essa perseguição aos opositores, ficou mais fácil para Pombal empreender as suas ações aqui na colônia. O historiador britânico Kennedy Maxwell, por exemplo, ele fala que no Grão-Pará e Maranhão, Pombal percebeu que os jesuítas estiveram ausentes da missa de ação de graça pela segurança do rei. E com esse pretexto ele criou toda a ideia de uma conspiração contra o rei que vai justificar, por exemplo, a expulsão dos jesuítas de Portugal. Sabemos, por exemplo, hoje em dia que haviam muitos interesses econômicos e políticos por trás dessa ação, né? Como a posse das terras da igreja, a consolidação do controle político das fronteiras, a assimilação dos indígenas, a tentativa de racionalizar a educação pública em Portugal, por exemplo. Mas com a morte de Dom José I em 1777, Pombal vai cair, vai ser a queda do Pombal. Com a saída do Dom José I, quem vai assumir vai ser Maria I, a filha do Dom José I. Com a subida de Maria ao trono, todos aqueles setores da sociedade portuguesa que sentiam-se prejudicados com as ações do Pombal vão conspirar para a queda do poderoso ministro Pombal. Por exemplo, membros do clero conservador, membros de alguns setores da nobreza e membros da burguesia que foram prejudicados com a ação da companhia monopolista vão se juntar para a expulsão do Marquês de Pombal da sua posição de todo-poderoso ministro do rei. Uma das primeiras ações de Dona Maria I ao chegar ao poder para agradar aos setores da burguesia que a apoiavam foi a extinção dessas companhias comerciais monopolistas, como a do Grão-Pará e Maranhão, que prejudicavam alguns setores da burguesia portuguesa que também queriam fazer parte do comércio com o Brasil colonial.
A segunda ação de Dona Maria I, a nova rainha de Portugal, foi o Alvará de 1785, que proibiu completamente que o Brasil tivesse manufaturas instaladas aqui e que ordenava também a extinção das que já estavam começando a ser instaladas. Porque para Dona Maria I, uma representante do absolutismo em sua forma tradicional e que se opunha a alguns métodos do despotismo esclarecido, a colônia só poderia ser complementar à sua metrópole, não podendo produzir aqui uma manufatura que competisse com a manufatura de Portugal, embora muitos dos representantes da companhia monopolista que tivessem instalado aqui tivessem tentado defender com unhas e dentes a instalação dessas manufaturas aqui no Brasil. O que para nós brasileiros, é claro, é algo terrível, porque vai retardar o nosso desenvolvimento industrial, que já estava em curso nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, Bélgica e até na Rússia, que era uma região atrasada da Europa. A nossa industrialização só vai acontecer com força no século passado, com o governo de Getúlio Vargas e do Juscelino Kubitschek, que vão incentivar a industrialização no Brasil. Mas ainda vou explicar isso futuramente para vocês. Um ano antes da queda de Pombal, em 1776, a independência dos Estados Unidos, primeira colônia livre aqui da América, incentivada nos princípios iluministas de que todo o povo pode derrubar governos que considerem déspotas, tiranos ou prejudiciais, vai influenciar as rebeliões em Minas Gerais e na Bahia aqui no Brasil, principalmente a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Para muitos dos pensadores do iluminismo, por exemplo, os governos só serviriam para garantir os direitos naturais das pessoas, como o direito à liberdade e o direito à propriedade, e para outros pensadores do iluminismo, a soberania residia do povo e não dos governos, sendo o povo que elegeria os governos e não o governo que controlaria o povo. Ou seja, o princípio de que a soberania reside do povo, que é um dos princípios da independência dos Estados Unidos em 76, vai chegar até o Brasil e a algumas colônias espanholas aqui na América Latina, que eram nossos países vizinhos, né, como Venezuela, o Chile, a Argentina, Bolívia, Paraguai, entre outros. Ou seja, chegava aqui também à América do Sul a ideia de que não só os governos, mas as leis deveriam expressar a vontade do povo. Ou seja, a independência dos Estados Unidos e eventos como a Revolução Francesa na França vão ser forças motrizes que vão incentivar mudanças políticas radicais na história do Brasil.